Olá, 26 de julho é carinhosamente comemorado o Dia dos Avós ou Dia da Vovó. Para falar sobre esse assunto e as ações do Legislativo Paulista na proteção dos idosos, eu converso com Marília Berzins, que é diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente conversando sobre esse assunto tão interessante, tão atual, tão importante na nossa vida. Verdade. Bom, em ambiente virtual temos mais dois convidados. Marcelo Matias, que é psicólogo e psicoterapeuta. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui contribuindo com essa conversa. Que agradeço. E também temos aí uma vovó aposentada, psicóloga, a avó Sueli Ribeirão. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Adoro falar sobre netos. Que bom. Então, vamos começar a conversa, então, com a senhora. Me conta um pouco, né, essa questão. O que representa ser avó, tanto para a senhora quanto para os seus netos? Olha, para mim me representa muita coisa. Eu tenho eu tenho uma maternagem desde sempre quis ser mãe. E ser avó era um sonho muito grande, mas eu estava achando já que eu ia ficar sem ter, né? Porque antigamente as avós eram bem mais jovens, e hoje os jovens casados não querem ter filhos logo, ou não querem ter filhos, né? E eu brincava com meu filho mais velho, dizendo que eu não vou ser avó, vocês não vão me dar esse presente? E até que veio a Filipinha, que é a minha netinha, e tem 1 ano e 8 meses, e eu sou muito grata, porque é ser mãe 2 vezes, mas é ser uma mãe doce, né? Uhum. É diferente de ser a mãe, e eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu brincava, falava assim, se eu não for avó agora, eu vou ficar gaga e eu não vou curtir minha netinha. Então agora tá tudo bem, a gente tá curtindo muito, mas é assim um prazer enorme, é muito gratificante. Eu estou realizada. Uhum. Marcelo, conta um pouco para a gente essa relação, né, até a fala da Sueli, a mãe 2 vezes. É diferente, né? Já é a avó, deixa fazer o que quer, a verdade é essa. Eu acho que é super bacana a gente ver essa mudança nos arranjos familiares, né? Quando a gente percebe que os avós, hoje em dia, têm muito mais presença nas famílias, no núcleo familiar, isso tem um significado gigante e super importante, tanto na relação familiar, né, dos avós com seus netos, mas também desses avós com seus filhos, né, para fortalecer esses laços. E eu acho que a relação dos avós com os netos é uma relação distinta, né? É uma relação diferente, onde geralmente esses avós já foram pais, já puderam errar, já puderam acertar, eles entenderam muitas vezes o que funciona, entendem melhor seus medos, suas angústias, né? Então eles podem também exercer um tipo de paternidade, um tipo de parentalidade diferente, onde muitas vezes é um pouco mais leve também, claro, com preocupações, né, inevitáveis, mas eu acho que tem uma relação que é muito distinta, nesse tipo de relação. Uhum. Marília, conta um pouco para a gente sobre essa questão mesmo, né, dos avós. A gente tem alguns avós, inclusive, que acabam, né, tendo ali, recebendo, né, a responsabilidade da criação de filhos também, né? Dizem, né? De netos, quer dizer. Exatamente. Uhum. E eu, assim, primeiro eu queria destacar, ela falou do neto, da menina, da neta com uma vitalidade, com uma coisa muito boa, iluminou, muito bom. Ele já nos traz esse contexto da vida social, do valor. E eu vou trazer um outro contraponto, que nem sempre ser avó é ser uma mamãe com um vovô, um papai com açúcar, às vezes é com sal. Porque as relações desta vida social são muito complexas. Tem muitas vezes que os avós assumem a maternidade, a paternidade dos seus netos por ausência, por omissão, por impossibilidade, e acaba sobrando para eles uma carga muito pesada, que passa daquilo que aquela faixa etária que eles estão
poderia ser oportunizado. Então, ser avó é muito bom, ser avô é muito bom. E eu queria dizer que dessa diversidade que a gente tem num país que é extremamente desigual, num país que não respondeu ainda pelas necessidades dos seus cidadãos, e muitas vezes esses avós passam 2 vezes situação de extrema pobreza, extrema exclusão e uma sobrecarga muito grande. Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que chamar a atenção. Não sei se vocês concordam com esse chamamento, desse ponto de atenção que eu estou fazendo, mas ser avó, não é? Também é muito bom porque troca a geracionalidade, é uma intergeracionalidade. Nós precisamos na nossa vida inteira de gente nova e nós precisamos da vida inteira de gente mais velha. A avosidade, né, que esse período em que as pessoas se tornam avós, pode proporcionar um encontro com a novidade, com a tecnologia, da mesma forma que a criança pode aprender com seus avós coisas que estavam num mundo muito distante para eles. Então, assim, é uma relação complexa, é uma relação importante e que tem diversos fatores que interferem em ser avó. Só para responder a curiosidade de vocês que estão me vendo, eu não sou avó e não serei avó, porque eu não tive filhos, consequentemente não serei, né? Mas posso adotar netos de afetividade, que podem ser meus queridos, não necessariamente dado por essa relação de consanguinidade. Uhum. Bom, Sueli, fala um pouco para a gente então, né, dessa questão. Tem a questão, o lado tão doce de ser avó, mas também tem o lado salgado, como foi falado aqui. Sim, sem dúvida. Eu convivo muito com amigas, né, que são avós também, amigos, e também como psicóloga, né, eu não vou entrar nesse mérito porque eu estou aqui como avó, mas também não posso dissociar, né, claro. Eu atendo bastante pessoas, e assim, eu vejo realmente muito pertinente o que a Marília está dizendo, porque realmente, eu me sinto nessa condição de ser a avó docinha, né, ainda, apesar que ela é muito pequena ainda, mas assim, essa questão de muitas avós eu atendo também, e que estão nessa situação, né, porque os filhos abandonaram, por vários motivos, né, esse mundo que nós vivemos hoje está muito complexo e muito difícil. Então, assim, a maternagem ou a paternagem que não é responsável, né, e acaba tendo os filhos aleatoriamente, e aí acaba deixando para os avós. E os avós, assim, nossa geração, né, mais velha, nós temos muito mais responsabilidades, não generalizando, mas a gente tem muita responsabilidade perante todo esse contexto, né, de valores, de princípios. Então, eu vejo realmente, essa realidade muito clara hoje em dia. E, assim, é muito gostoso a gente ver essa coisa que a geração diferente, né? Então, o mundo mudou muito, né, de uns anos para cá, e eu vejo que se perdeu muito também essa questão da geracionalidade e que a gente trazia com nossos avós as histórias, né? Uhum. Hoje, como eu atendo também jovens, muitos não sabem da história, que é tão importante, né, na vida de todos nós. Então, isso eu preservo muito e eu quero muito preservar mesmo com a Filipa, essa questão, assim, como éramos lá atrás, como está agora, passar mesmo esses valores antigos e muito enraigados, né, na gente, e que está se perdendo. Mas realmente essa questão que a Marília levantou é muito triste, né? Porque com toda mudança de evolução tal, existe uma involução na questão dos relacionamentos, né? Então, muitas crianças abandonadas e os avós assumem. E, na verdade, assumir a maternagem ou a paternagem depois de uma certa idade não é tão simples assim, né? Não se tem mais o pique, não se tem mais aquela energia, né, para se tratar com crianças, e principalmente no mundo violento que a gente vive, né? Antigamente a gente brincava na rua, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, agora não, as crianças têm que ser muito monitoradas, né?
Então, não é fácil mesmo, né, assumir uma responsabilidade dessa, né? Marcelo, sua contribuição sobre esse assunto? Eu acho que o alerta até que a Marília fez, agora com a fala da Sueli, é muito importante que a gente tenha um perfil sociodemográfico diferente desses avós guardiões, né? Os avós que cuidam, sobretudo, integralmente dos netos, né? Geralmente são mulheres, a imensa maioria são mulheres, muitas vezes são mulheres também com ensino fundamental incompleto, que acabaram ficando com as questões familiares, são avós também que contribuem financeiramente na educação desses filhos. Então, que mostra que, e quando a gente olha até para a questão mais acadêmica, de estudos acadêmicos, né, tem sim uma falta de estudos que olham para os avós como pessoas importantes na relação familiar e que possam, de alguma maneira, sustentar as medidas também sociais, governamentais, que apoiem esse grupo num momento de vida tão importante. Então, acho que esse alerta é, sobretudo, um alerta atual, presente, que a gente precisa considerar e trazer mais equilíbrio para essas relações também, né? Então, claro que para a sociedade funcionar, todo mundo está se ajudando e tudo mais, mas para que essas pessoas possam ir trabalhar, quem é que fica com essas crianças? Então, toda essa questão precisa ser olhada de uma maneira muito mais integral, robusta, do que hoje a gente vem olhando. E eu acho também a segunda fala da Sueli, né, em relação a essa afetividade, a questão das gerações, os legados, a gente trazer e manter ou adaptar tradições também são feitas pelas maneiras que a gente conta as histórias, por a gente ouvir nossos avós. Eu recentemente presenteei meus pais com 2 livros para que eles contassem as histórias deles, para que isso seja de presente para os netos deles, os meus sobrinhos, né? Eu não tenho filhos nesse momento. Então, é uma maneira realmente da gente conservar a história da nossa família e a gente poder saber de onde viemos, qual a nossa história, qual a nossa cultura, que a cultura é o que faz a gente humano, né? Então, eu acho que não só ter essa possibilidade, esse alerta, para que a gente possa ter mais cuidado nesse momento de vida, né, com os nossos idosos, com os avós, podem ser idosos ou não, mas em sua maioria serão, mas que a gente também pense, né, que a cultura, a sabedoria, apesar das tecnologias virem de uma maneira avassaladora, a sabedoria instalada, o que a gente precisa conhecer sobre formas de viver, criatividade, né, a gente precisa ouvir mais os nossos avós e os idosos de uma maneira geral, mas sobretudo nessa relação entre netos e avós. Eu acho assim, eu particularmente não queria dar a impressão para quem nos escuta que é tudo de ruim. Não é, a gente está abrindo uma janela e mostrando paisagens que não são homogêneas. Não é? Então, eu acho que isso é importante. Mas quando Marcelo dá um pouco do perfil de quem são essas avós, eu queria dizer também que essas avós que acabam se responsabilizando pelos seus netos atualmente, também não são pessoas muito velhas, não é? Que elas são porque são filhos e filhas que engravidaram um pouco, eu não vou dizer antes da hora, mas num momento que talvez não fosse aquele o desejável, e às vezes sobra para ela a responsabilidade do trabalho, do cuidado, então isso a gente também precisa chamar a atenção. E eu queria voltar agora um pouco do perfil dos avós mais velhos, né? Porque eu acho que também o avô e a avó também têm que se desafiar, porque não existe nada mais chato do que avô chato. Meu avô, minha avó, só ela tem razão, só ela sabe de tudo. Ai, tem que ser assim, não tem paciência. Isso afasta a geração, não é? Então, acho que o Marcelo falou super bem da importância do legado. Então, eu penso que você que é avó, aí está nos ouvindo, você que é avô, o que você faz para se relacionar de uma forma sustentável ou boa com o seu neto, com a sua neta, né? Entendendo que quando se é criança numa faixa etária, tudo bem, ela obedece tudo. Depois vai crescendo, aí começam os conflitos, as ideias diferentes. Então tem que ser um exercício contínuo, permanente, para ter um ponto em comum. Este ponto em comum, por exemplo, pode ser uma comida. Porque minha avó não entende o que eu falo, eu não entendo o que a minha avó fala, mas ela faz um frango maravilhoso. Vó, faz aquele frango para mim. Aí é o prazer dela fazer. Vó, o que você acha disso? Ai, você sabe brincar disso? Então, eu penso que estas relações não são estáveis, não são fáceis, são desafiadoras, mas netos e avós são extremamente importantes, inclusive para dar significado a uma avó, a um avô
que está que a minha especificidade, a minha especialidade, eu represento aqui a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, onde estudamos as questões da velhice e do envelhecimento, é que muitas vezes o que segura esta pessoa na sua existência são os netos. E que é importante que esta avó reconheça isso, vá em busca do seu neto e vice-versa, que nós precisamos ensinar aos mais novos que a vida é essa, que as pessoas idosas continuarão a existir cada vez mais, segundo o que nós temos das previsões e das projeções do IBGE, nacional, internacional, enfim, cada vez mais teremos pessoas. E que os avós exercem um papel de extrema importância, construção de identidade positiva ou negativa, eu acho que isso é super legal. E assim, nós estamos conversando, dialogando, não sei, eu fico provocando, é você que é a repórter, mas desculpa, mas é isso, é a janela que nós estamos abrindo. Sim, e até eu queria que a Sueli contasse um pouco para a gente sobre a experiência que ela teve, até com os avós, se teve, né? Porque às vezes também a gente, né, pode ser que não tenha tido, mas fala para nós e o que daquilo de bom que você recebeu, daquilo que não foi tão bom e o que você quer passar para frente. Olha, eu posso dizer que eu tive muita sorte. Meus avós, nossas, foram maravilhosos. E meus bisavós eram imigrantes, né, da Itália, e meus avós, eles continuaram muito essa questão italiana, de conceitos, né, também trazidos lá de fora, mas eu vi assim, eu vejo hoje, né, que era muito leve. Eles, com a minha mãe, que são avós maternos, né? Os paternos eu não conheci, morreram muito cedo. Então, os maternos, eles eram muito rígidos com a minha mãe. Nossa, minha mãe, assim, passou momentos muito difíceis, com uma rigidez muito grande. Ela contava, eu falava, nossa, não dá para acreditar, porque com a gente era tudo muito mais leve. E eu adorava ficar na casa deles. Eles tinham uma casa com quintal enorme, com plantação, com galinha, tudo isso, assim, que hoje os jovens, às vezes a criança não sabe nem o que é uma galinha, né? Então, é muito interessante. Então, eu vivia lá, e assim, aquele afeto, é engraçado também, a minha avó, eu nasci, ela tinha 45 anos, né? Então, mas eu a via como uma velhinha mesmo. Ela era gorda, de óculos, aquela coisa caseira, de fazer tudo em casa, matar galinha. Então, era uma realidade totalmente diferente, mas que me fez muita diferença na vida. Que eu aprendi os valores, princípios antigos e, assim, muito rígidos com algumas coisas sociais também. E o que você estava falando, Marília, e assim, a gente vê, assim, as gerações mesmo, né, de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, né, que, assim, por exemplo, na década de 60, né, que o Marcelo acho que não vai saber, mas assim, era aquelas músicas mais clássicas, tal, de repente apareceram os Beatles, os Rolling Stones. Nossa, eu lembro meus avós falando assim, meu Deus, o que é isso? Esses cabeludos. Então, foi assim, eu passei por uma transição, uma geração de transição. Então, a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, ela não conseguiu, minha geração quebrou um tabu, e na verdade a gente nem aproveitou tanto, quem quebra tabus não aproveitam tanto, é a próxima geração, mas a minha geração fez uma diferença, e assim, a década de 60, eu era menina, adolescente, na década de 70, e aí a gente foi vendo assim a evolução política, que antes era tudo muito escondido, eu passei por uma ditadura também, enfim, em todos os âmbitos da vida, foi assim uma coisa muito complexa. E hoje os jovens, eu vejo que não tem muito essa noção. Por quê? As mães começaram a trabalhar fora. Por exemplo, eu tenho 67 anos, então eu trabalho ainda, eu tenho muita responsabilidade por exigências da própria vida, né? Agora, antigamente não, as mães não saíam de casa, os avós ficavam em casa, então as mães falavam, vai, fica lá com a sua avó, vai brincar na sua avó.
mas a gente não participava muito do contexto de todos os assuntos falados. Tanto que eu lembro que a gente entrava na sala, eles estavam conversando, falava, tem gente descalça aqui, vamos parar de falar. Então, a gente via uma realidade muito feliz, muito leve, né? Hoje, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque as crianças estão muito próximos de uma realidade muito difícil, né? Então, já estão tomando ansiolítico, tudo mais, por quê? É toda essa evolução. Então, eu vejo assim, eu não sei se eu estou respondendo aí a sua questão, mas assim, eu vejo que existiu não que era perfeito, não, mas a gente era muito mais preparada, eu acho, para enfrentar o mundo, apesar das dificuldades, assim, de, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas a gente ia atrás, a gente tinha um respeito, a gente não tinha essa violência toda, a gente podia sair de casa sozinha. Eu, com 7 anos, eu tocava piano, eu ia comprar meus livros sozinha. Eu subia num balcão, assim, para o homem me atender, que ele não me via. Então, assim, hoje, a criança não pode sair, eles vivem num complexo de cuidados e de proteção muito grande, então eles são muito vulneráveis, né? Então, é isso que eu espero fazer pela minha neta, alguma coisa assim, muito positiva em relação à vida, né? Porque a vida não é só um mar de rosa, mas também não é tão ruim assim. Vamos aprender a lidar com isso, né? E eu espero passar muita história para ela lembrar como meus avós contavam também. É uma coisa. Eu ficaria horas falando sobre isso. Que é uma coisa Marcelo, fala para a gente dessa construção do ser humano. Então, assim, a gente tem a questão do quanto é importante, até a Marília falou sobre isso também, para o idoso de ter ali o seu neto e poder fazer essa troca, essa construção, essa vivência. Mas e para a criança? Para o ser humano que recebe ali todo esse acompanhamento dos avós? Eu acho que se a gente considerar, né, que é uma relação afetuosa, de amor, uma relação construtiva, né, a relação da criança com os avós vai ser diferente, né? Então, geralmente os pais são mais aqueles que vão estar ligados à disciplina, educação formal, o horário do banho, o horário da comida, pode, não pode. O avó, e aqui, né, com perdão da gente cair em alguns estereótipos, porque existem mesmo, né? Mas eu acho que também a fala da doutora Marília mais cedo foi para a gente também lembrar desses estereótipos e não cair só nisso, mas de uma maneira geral, o avô-avó ele vai ter um pouco mais de um espaço de flexibilidade nessa criação. Então, com isso, eu acho que a criança também vai poder experimentar outros estilos. Então, se eu tenho uma mãe, um pai com estilo, que a gente fala um estilo de apego mais inseguro, ansioso, às vezes com o avô, com a avó, a criança acaba vivendo um modelo de vivência muito mais leve, ou às vezes ao contrário, né? Às vezes são com os avós, que os avós são aqueles que vão colocar disciplina, o que pode e não pode, às vezes os pais são mais permissivos e os avós vão colocar referências. Então, eu acho que a pluralidade, que geralmente é vista com no seio familiar, no arranjo familiar maior, mais ampliado, eu acho que isso é muito bacana. Sob o ponto de vista da saúde mental, sob o ponto de vista de saúde psíquica, né, tanto dos avós quanto dos netos, a relação social de qualidade, com comunicação, e aqui usando um exemplo, né, para a gente pensar no exemplo ótimo de ser, né, não violenta e tudo mais, isso com certeza vai formar cidadãos mais conscientes dos seus deveres, vai formar pessoas mais amorosas, afetuosas, que entendem o lugar de cada um de nós na sociedade, que tem mais abertura, mas que também podem exercer caminhos de autenticidade, de busca pessoal, de individualidade, né? Então, por exemplo, eu de uma maneira, infelizmente, não conheci minha avó paterna. E os meus pais, eles falavam muito algumas falas, algumas coisas que acabam transmitindo esses valores. Uma coisa que minha avó falava bastante o que é de gosto é regalo da vida, né? Encorajando a gente buscar aquilo que é nosso, aquilo que é bacana. Então, eu acho que mesmo aqueles avós que não estão presentes, eles podem sim exercer uma influência muito importante a partir das histórias, do que é contado, né? Desde que eles tenham tido também uma oportunidade de uma relação com os pais que tenha sido saudável, né?
Essa relação é muito importante, né? Importante. Eu estou me lembrando aqui, a gente está falando dos avós, dessa relação que ela pode ser de um período longo. Por exemplo, eu não conhecia avós. Mamãe, quando nasceu, a mãe dela morreu no parto, que era uma história que acontecia muito na história da saúde pública brasileira, mulheres morrerem no parto. O pai dela morreu muito cedo, portanto, não tive avós maternos por parte da mãe. Aí eu vou para o meu pai. Meu pai, eu estou trazendo, eu nasci em 57, então eu estou nos anos 50, né? Lá, que é a década de várias transformações na história brasileira. Aí vou para o meu pai. A mãe do meu pai também morreu muito cedo por problema cardíaco, morreu. Eu não conheci minha avó. E o único que eu conheci foi meu avô, mas um período curtíssimo da minha existência. Então, esta relação de contar histórias como ela nos contou, não passaram, né? Mas eu tenho a imagem do meu avô chegando em casa, ele era bem grande, ou se foi a minha cabeça que o fez grande, não tenho certeza disso, mas eu via sempre aquele homem grande chegando e ele levava um agrado para os sobrinhos, para os netos. Então, eu tenho essa memória afetiva do meu avô. E aí, falando nessa questão da atualidade, eu acho que é muito importante a manutenção dessa relação afetiva, porque vamos pensar na pessoa idosa. Hoje a gente sabe que a expectativa de vida aumentou muito. Então, os avós morriam cedo, lá nos anos 50, 60. Hoje já é bem, morre com 90, com 80. Às vezes a gente tem 3 gerações, 4 gerações vivendo numa mesma família, né? E que este neto poderá ser muito importante lá na frente para este avô e para esta avó, na relação de cuidado. É claro que nem toda pessoa idosa precisa de cuidado, mas as pesquisas brasileiras apontam que cerca de 75% a 80% da população idosa não precisará de cuidado específico na velhice. Mas a gente tem 25%, 30% da população idosa que vai precisar. E eu acho que esta relação também tem que ser permeada por uma relação de cuidado. Se eu precisar de cuidado na velhice, quem poderá me ajudar? A gente construiu historicamente que filhos é garantia de cuidados na velhice. A nossa prática profissional tem dito que isso é construção, é desejável, mas na prática, às vezes, os problemas das pessoas idosas são os filhos. E eu trabalho com violência contra a pessoa idosa, tenho os dados que ilustram muito isso. Mas pensando nessa relação que tem um longo tempo, você não deixa de ser avó, e se você não deixa de ser neto, um investimento nessa relação de cuidado. E o cuidado não se dá só por lá dar banho, dar comida, mas esse cuidado envolve: oi, vó, tá tudo bem aí? Acordou? Então, este cuidado, e eu gosto muito de pensar no cuidado, e aproveito só para fazer um parênteses. O grande desafio que nós temos quando pensamos em envelhecimento hoje e amanhã é assim, nós não temos uma política de cuidados ainda do Estado. O Estatuto da Pessoa Idosa diz assim, é dever da família, da comunidade e, por último, do Estado cuidar das pessoas. E aí, quem cuida hoje de quem precisa de cuidado é a família. Não é? Então, quando eu estou pensando nessa relação duradoura de afetividade, de respeito, não é? Que esse relacionamento repercuta lá na frente, caso essa pessoa precise de um cuidado específico. Vou institucionalizar, precisa institucionalizar o avô, a avó. Eu posso, uma vez por semana, visitá-lo, eu posso gerenciar a conta bancária, eu posso fazer tantas outras coisas, porque quando a gente pensa em avó, pensa só em criança. Né? Ah, meu netinho, a gente até vai na palavra do diminutivo, meu netinho, minha netinha, mas esse netinho vai crescer e eu vou viver muito. Viu? Todos nós desejamos viver muito. Então, esta relação tem que ser permeada no futuro também. Um investimento com qualidade, pensando que também neto é sinônimo de cuidado e avô também é sinônimo de cuidado. Essa relação, ela deve ser estimulada ali pelos pais, ou seja, então pelos filhos, né, daqueles avós, ou parte mesmo ali dos avós também. Das duas partes. Eu acho que das 3 partes, do neto,
dos pais e dos avós. E a gente está falando de 3 gerações, como ela ilustrou esse mundo. Mas olha, eu quero lembrar para ela que tinha coisa boa no passado também. Aliás, eu quero dizer o contrário, tinha coisa ruim no passado também. Não é como nós temos coisas ruins hoje, ela bem definiu, mas tinham muitas coisas ruins também. Não é? Eu me lembro do meu tempo de educação, meus pais, os cuidados que a gente também tinha a ter. Então, só pensando nisso, né? E dizer assim, é responsabilidade dos pais ensinar respeito. Eu acho que o que nós precisamos é respeito. E ensinar, e os avós serem avós numa atitude de respeito, para que essas crianças, que hoje são crianças, serão adolescentes, serão jovens, serão adultos e serão idosos, não é? Porque a expectativa de vida está bem alta. É uma sociedade, eu acho que é isso, quem fala isso não sou eu, são as Nações Unidas, a ONU. Uma sociedade boa para todas as idades. Então, tem que ter o respeito. Incentivo, então eu tenho que envelhecer sabendo, se eu sou vó, que eu tenho que ser uma avó que respeite meus netos também, a diferença, que isso faz parte do processo. Se eu sou filha, eu ensinar a filha, ela é sua avó, precisa respeitar. E que vice-versa, os avós também respeitem as crianças, porque não aguento criança, não suporto, esse menino é mal educado. Mas esse mal educado, a gente tem que pensar que mundo é que essa criança nasceu, que muitas vezes, na maioria das vezes, é muito diferente do que eu vivi. Ajudo a pensar nesse sentido, pensando que o respeito tem que ser mútuo, coletivo? Sim. Posso complementar? Claro, sim, à vontade. E eu acho que, até puxando um gancho da fala da Marília e voltando para a sua pergunta, Priscila, eu acho que tem com esses novos arranjos familiares, né? Por exemplo, muito comum as famílias se separarem. E numa separação de pais divorciados, por exemplo, os avós ficam mais alienados, isolados e não necessariamente têm um contato. Às vezes o filho ou os netos, eles acabam mudando de cidade, de bairro, né? Aquele convívio, ele fica muito mais difícil, dificultado, né? Aquilo que poderia ser um convívio mais comum. Eu acho que também, voltando para o que a Marília estava dizendo agora há pouco, essas relações precisam ser nutridas. Elas não são relações automáticas, elas não são relações que vão acontecer só pelo fato. E, inclusive, a consanguinidade, ela não é garantia de nada, né? Então, se não houvesse espaço das tradições, do contato, do conviver, né? A relação não vai existir. Não é só porque eu sou avô, sou avó, que, então eu amo de paixão, né? Eu posso até amar e ter cuidado, mas aquele cuidado extra, aquele cuidado verdadeiro, significativo, vai vir no contato e na convivência, sobretudo. Convivência é presença? Muitas vezes. Mas hoje em dia, né, a gente está falando aqui dos mundos atuais e tal, justamente o Brasil, né, sendo um país tão continental, ou até mesmo diversas pessoas morando fora do Brasil, como é o meu caso, né, a gente poder contar com a tecnologia, estar próximo, né, estar junto, presente, ensinar também esses avós a estarem juntos, usar das ferramentas, tecnologia, participar, dá para ser muito criativo, né, nessa rotina. Então, acho que é claro que o dia a dia, o estresse, a rotina vai absorver. Amanhã eu falo, no outro final de semana eu converso. É muito mais fácil a gente deixando para depois, mas se a gente não mantiver uma rotina constante, essa relação não vai existir, né? Sueli, dá a sua opinião também? Eu até estava pensando aqui, tudo isso é uma questão de construção mesmo, né? De respeito, de afetividade, de vários âmbitos da vida. E é bem isso, né? Hoje as pessoas estão se tornando, também pela questão toda social que a gente está vivendo, mais isoladas, mais individualistas, né? E está se perdendo muito, eu vejo também, essa questão dos avós. Muitos avós não aceitam as posturas dos netos, mas não existe essa construção. Existe uma coisa de crítica, de julgamento, né? E da mesma forma dos netos com os avós, né? Minha avó é chata, Deus me livre, não quero ir na casa da minha avó. Então, é uma questão de construir mesmo toda essa questão de afetividade, de uma evolução, que eles também vão ser velhos, porque a tendência do jovem é achar que nunca vai ser. Então, isso vai ser muito construído dentro da casa, com os avós juntos, e como a Marília falou, aprender a ter cuidados, né? E cuidados não físicos só. O cuidado de ligar, né? Falar, oi, vó, você está bem? Nossa, quando a minha netinha liga no vídeo, né? Porque a gente se fala no vídeo, assim, ela fala um pouco menos, mas assim, a gente se comunica. Aí, quando ela fala,
oi, vovó Su, e já vai perguntando um monte de coisa que eu não entendo. É uma coisa, assim, tão gratificante. E, assim, eu me sinto acolhida, da mesma forma que eu acolho, e, assim, é a troca, não adianta. Toda relação é uma troca, né? Então, a gente tem que fazer muito esse movimento e divulgar muito, falar muito sobre isso, porque está se perdendo. Eu sinto isso, não sei, Marcelo, você no consultório também. Como a gente está perdendo esses elos, né, de convivência. É Então, muito comum. Desculpa, né, imagino. mas é muito comum agora que a gente explora um pouco as relações familiares dos meus pacientes, assim, onde a gente vê esse espaço, às vezes, bem diminuído dos avós, né? Onde, você tem avô, avó, como se chama? Qual é o sobrenome? Qual é a origem do seu avô? De onde É, veio? não Não sabem. consegue ir uma Não, segunda história, né? Eu sei que ele mora ali, veio dali. Então, eu concordo com você que também a gente tem que tomar esse cuidado, e eu acho que, como uma relação familiar mais ampla, né? É muito fácil a gente entrar no dia a dia só e é, objetificar. Meu avô é aquele que me pega na escola e me leva para É. não sei aonde. é, Faz, né? E a sim, humanidade, né? E eu acho que concordo também que são dos pais ensinarem essas atividades, os próprios avós conquistarem dos netos, né? Não tem muito um jeito correto, mas eu acho que é um espaço do respeito, do amor, É. como uma relação precisa ser feita, mas precisa de intencionalidade também, né? Precisa ter intenção nessa criação, precisa e ter. desculpa, mas o respeito à individualidade, né? Porque cada um tem o seu perfil. Então, entender. Eu vejo alguns que brincam e falam assim: ai, meu avô é tão chato, mas ele é tão legal, por isso, por aquilo. Então, todos nós temos defeitos, todos temos qualidades. Então, aprender a lidar com essas diversidades Diversidade. de comportamento, de ideias, né? Eu acho isso tão importante de retomar, porque existia muito mais isso, eu vejo que hoje está se perdendo por conta desse movimento tão difícil de correr atrás das coisas, né? De se sobreviver, da sobrevivência. A gente sobrevive, a gente não está vivendo intensamente, né? É isso. Eu queria lembrar, assim, algumas coisas que a gente vem nessa modernidade, acho que o Marcelo deu um toque, assim, nas mudanças, né, dessa composição familiar, que não é mais a tradicional, que tinha, eu me lembro de uma música Papai, Mamãe e Titia, hoje não é assim, hoje são várias constituições familiares. Mas com o advento, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, os avós também assumiram uma parcela importante nesta família. Hoje é muito comum avós participarem das reuniões nas escolas, representarem os pais nas festas tradicionais, vão lá. Hoje é muito comum avô e avó levar ao médico, acompanhar isso, ajudar nas atividades. Então, temos outros lugares hoje na vida social para os avós, quando a gente fala no público mais novos, e a gente tem até a oportunidade de alguns netos passarem a morar com seus avós, não porque vai cuidar deles, mas porque é o melhor lugar na família que ele escolheu, porque o pai e a mãe estão separados, estão numa construção de famílias. Então, está muito moderna essa família. Avós não sairão desse contexto. Eu acho que isso é muito legal falar no Dia dos Avós, para os avós. Nós não vamos perder essa condição de avosidade, é muito legal. Cada vez mais será necessário na vida social a presença dos avós e essa reconstrução de papéis, não é? Eu acho muito importante, inclusive, da avó. Eu falo com a avó porque nós temos mais mulheres que homens na vida, no envelhecimento, né? Mas, assim, muitas avós, às vezes, também, elas perdem o direito à sua intimidade, à sua individualidade em função dos seus filhos e netas, por conta de situação socioeconômica, perdeu o emprego, separação é muito forte, eu conheço, assim, na minha prática profissional. Ela tinha a vida dela, morava sozinha, ela mais um animal de estimação, que hoje é muito comum. Aí o filho separou, não tinha para onde ir. Mãe, posso ir para sua casa? Ela vai dizer não? Não, ela vai dizer sim. Aí chega o filho, o neto e também um animal de estimação, às vezes, né, que na partilha ficou para ele. Então, dessa forma, ela perdeu aquele direito, ela participava de grupos, ela viajava, ela saía, e esse neto é pequeno, que ainda precisa da supervisão da avó, o filho trabalha. E isto muda a rotina desta pessoa idosa,
que abre mão daquela liberdade que ela conseguiu só na velhice e ela vai atender essa necessidade. Então, é um contexto amplo, a gente só apontou algumas dessas situações, mas, sobretudo, eu queria valorizar a avosidade. Isso é um presente, veja para a cara da Sueli, que está feliz da vida, né? E que isso faz muito bem para ela e faz para muitas pessoas. Vocês tocaram no assunto do cuidado, né? De que esse neto pode sim, né, num futuro, cuidar, né? Cuidar emocionalmente ou cuidar fisicamente desses avós. Financeiramente, inclusive, também. E, também. Só que a gente vê que hoje também os avós são diferentes. Os avós estão mais saudáveis, né? A fragilidade do organismo não está como, né, antes. A gente vê o caso da Sueli, aí, a mais de 60, trabalhando, ativa. Então, assim, como entender esse cuidado ou se preparar para esse cuidado? Porque aquela criança ou aquele adolescente também cresce vendo os seus avós como muito bem, muito independentes, não precisa de mim. Como trabalhar isso? Eu vou pedir a opinião dos três, começando pela Maria. Começo comigo. Eu acho que investir na afetividade. A afetividade não tem este critério. Quando você precisa de ajuda, eu estou lá. Quando eu vejo ele com meu carinho, eu gosto da minha avó, isso é uma coisa que é uma relação assim, sujeito-sujeito, entendeu? Não é a necessidade, mas olha, minha avó, como ele fala, é meu neto. Ela fala, não, eu vou levar na escola, eu vou fazer, eu vou deixar de viajar para cuidar. É a afetividade muito mais do que a obrigação. E é uma relação construída conforme a gente já investiu aqui nessa conversa, já apontamos de formas diferentes. Eu construo a afetividade. Não é? Numa relação sujeito-sujeito, onde eu te reconheço, você é minha neta, você é meu neto, eu te gosto, você é filho do meu filho, eu sou muito feliz porque você existe. Ela vai crescer com isso e na hora lá na frente que eventualmente vai precisar, é minha avó. Eu não posso deixar minha avó sozinha. Eu penso assim. Sueli. Concordo plenamente. Eu acho que, por exemplo, eu tenho uma vida muito independente, né? Meu filho e minha norinha, minha neta, moram em São Paulo e eu moro em Santo André. É uma distância de 1 hora, mais ou menos, de carro, porque pode trânsito e tudo, né? Mas, assim, construir essa individualidade mesmo. Aliás, em todos os sentidos a gente tem que ter nessa relação. Então, assim, existe, né, a mãe da minha norinha, ela trabalha, mas, assim, ela tem uma disponibilidade talvez um pouco maior para morar perto também. Então, ela cuida um pouco mais quando precisa, tal, mas se precisar, eu estou sempre também à disposição, mas eu vejo que o carinho, apesar de eu não estar o tempo todo junto, o carinho persiste em toda, assim, me liga, eu mando um videozinho cantando para ela, umas musiquinhas infantil, eu falo que a amo. Então, isso é uma construção mesmo, né? Que eu acho que vai depender dos dois lados, não é só do neto ou da avó, é uma construção dinâmica, né? De sempre, em todas as idades. A pequenininha de uma forma, ela vai entender de uma forma, o que vai crescendo também vai requerer outras demandas, e assim a gente vai construindo. E eu concordo plenamente com a Marília, tem que ser essa construção de individualização. Então, minha avó está precisando, ou minha netinha está precisando, então eu abro mão de algumas coisas, essa coisa de troca mesmo, né? Eu acho que isso que importa nessa questão. Marcelo? Né? Eu acredito que essa questão do cuidado, a gente também pode pensar. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente também tem aquela configuração de filhos únicos que têm filhos únicos também, né? Então, também pode ficar muito mais pesado, né, para esses netos cuidarem, às vezes, de 3, 4 pessoas mais velhas. Por outro lado, eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é uma tradução minha livre aqui, que para criar uma criança é necessário uma vila, uma comunidade, ninguém cria criança sozinhos. Eu acho que o mesmo é válido, né? A gente vai precisar de uma comunidade, a gente precisa das famílias para cuidar das suas famílias, a gente precisa do grupo comunitário, dos grupos, a gente precisa da
da igreja, a gente precisa dos clubes, a gente precisa do papel do Estado, enfim, uma comunidade muito mais ampla que de maneira integrada a gente possa. É muito pesado a gente colocar na responsabilidade apenas desse ou daquele indivíduo, algo que é tão importante, né, como a vida. Então, eu acredito que cada vez mais essa maneira integrada, onde a gente pode ter conversas francas, né, ó, agora é uma hora que eu preciso de mais ajuda, eu preciso de profissionais, vou trazer, e esse é um outro alerta que eu faço, né? A doutora Maria estava dizendo agora há pouco como a gente está se adaptando e aprendendo um pouco mais. Estamos pouco preparados do ponto de vista governamental do Estado para atender essas populações. O próprio, por exemplo, eu como psicólogo, o próprio currículo de psicologia não é um currículo que prioriza esse entendimento. Então, assim, há muito que ser feito, muito entendimento, e eu pelo menos vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente está crescendo, estamos atentos, há muito que ser feito, mas eu acho que a compreensão de que é preciso aprender mais e pensar em mais práticas políticas, técnicas, processos, tem sido cada vez mais ampla e quase que uma unanimidade. Agora a gente precisa de ação. Até um dia, né, ter um dia, né, não é um dia oficial do Estado de São Paulo, mas é uma comemoração, então, né, de todo o país, de poder falar que aquele dia ali dos avós, poder falar sobre esse assunto e também trazer luz para os parlamentares. Aqui na LESP tem alguns projetos de lei em tramitação, em discussão entre os deputados. Um deles, eu queria ressaltar aqui, é o 556 de 2023, do deputado Rui Alves, que fala sobre autorizar o Poder Executivo a criar o programa de amparo aos idosos, né? Ou seja, o amparo em todos os aspectos. Aí tem que cuidar de tudo, não é, Marília? Trazer não é só para aquele que está doente ou para aquele que necessita de um atendimento emergencial, mas é preparar esse idoso para a vida, né? Eu acho assim que, olhando para o cenário brasileiro, eu digo que nós temos um conjunto legal, por isso que eu falo um Brasil legal, muito distante do Brasil real, não é? Um vácuo, não é? Um fosso distante. Se a gente tivesse hoje as leis já aprovadas, definidas para a proteção, garantia de direito das pessoas idosas, nós estaríamos num Brasil muito, agora não legal de lei, mas um Brasil bem legal, não é? Mas nós temos um Brasil real muito distante disso, uma situação de pobreza, de abandono, negligência, violência em relação às pessoas idosas e que requer de todos nós, desta Casa Legislativa, que nos representa como Estado de São Paulo, no avanço desta implantação de políticas para responder às necessidades da população idosa, né, que nós temos no nosso Estado de São Paulo, que já representa quase 20%, 17,7% da população do Estado de São Paulo é 60 mais, né? Claro que nem todos são idosos, não serão, mas nós precisamos de uma política de proteção hoje. A grande prioridade nossa que estudamos o envelhecimento é uma política de cuidado, que não é só da família. Esta política de proteção aos cuidados, de oferta de cuidados, deve provir do Estado brasileiro, no nosso caso do Estado de São Paulo. Então nós precisamos nos comprometer. Quem precisa de cuidado não é a família, até porque nem todo mundo tem família. Ou família insuficiente, como ele disse, 1, 2 não vai dar conta. Aí o Estado, essa pessoa precisa de uma internação, chega lá no hospital público ou particular, fala assim, quem vai acompanhar a senhora? Ora, eu não tenho quem me acompanhe, porque minha filha trabalha, eu não tenho filha, mora fora do Brasil. Aí a resposta, tem que ter. De onde que vai sair? E aí o Estatuto da Pessoa Idosa, no seu artigo 16, diz assim, que é direito da pessoa idosa ter um acompanhante, não é obrigação. Quem tem que cuidar dele enquanto internado é o órgão público lá no hospital. Então, a gente precisa avançar, você traz isso daí, tem que amparar, mas um amparo não de assistencialismo, mas de direito.
Até porque a assistência social hoje mudou o foco. Ela é uma política de direito, não é benemérito, não é um bom Estado que olha para aquele e fala, coitado, vamos arrumar um lugar para ele, não. Eu tenho o direito de ser bem cuidado pelo Estado. Então, eu acho que isso é muito importante e os avós estão. Pode ser que chegue lá na frente, um filho mora na Europa, o outro mora no Japão, o outro mora ou não mora, está na rua, não quer saber dele, cortou laços afetivos. Aí o Estado que tem que cuidar. Não vamos lá procurar. E quem não tem filho? Vai ser penalizado lá na frente? As meninas decidem, eu quero ou não quero ter filho. Chega lá, não é? Não vai ter neto. Aí fala assim, nossa, não casou, não teve filho, agora joga aqui para nós. Não, é direito. E o Estado tem que ser protecionista. Eu defendo o Estado protecionista na defesa dos seus direitos. Até com essa reflexão que a Marília traz, a gente termina o nosso programa. Eu quero agradecer a participação de cada um dos nossos convidados. Agradeço Marília Berzins, que é diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço e foi um prazer estar na companhia dos nossos parceiros aqui, Sueli, Marcelo, na sua. Muito obrigada, a SBGG agradece o convite. Eu que agradeço. Também agradeço a participação de Marcelo Matias, que é psicólogo e psicoterapeuta. Muito obrigada. E a vocês, que conversa enriquecedora. Obrigada. E também a vovó, né? Sueli Ribeirão, que é aposentada, psicóloga, trabalha bastante aí, mas também tem bastante tempo para netinha, né? Para babá. Com certeza, com certeza. Agradeço muito o convite, foi muito gratificante. E esse bate-papo sempre é muito enriquecedor, né? Então, eu agradeço muito. Eu que agradeço a todos vocês. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.